Débora, seja muito bem-vinda ao Narratologia, ao canal, né? Porque você já é aluna da escola, então seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom. A gente está inaugurando, então, com você o nosso quadro Como Ele ou Como Ela Conseguiu. E nesse quadro, nosso intuito é falar sobre roteiristas de diversas partes do Brasil e como eles conseguiram trabalhar no mercado audiovisual, como eles conseguiram as primeiras oportunidades, como a narratologia contribuiu para a carreira deles. Então, esse é o maior propósito desse vídeo. Fica aqui se você quiser acompanhar como que a Débora, essa pessoa incrível, conseguiu resultados maravilhosos recentemente que ela vai compartilhar aqui com a gente no mercado visual e como roteirista. Então, Débora, já vou iniciar pé na porta. O que te fez querer trabalhar com audiovisual? Olha, eu comecei a trabalhar com a cultura em 2013 e foi através de amigos que já trabalhavam nessa área e eu estava meio deslocada na minha área de formação e resolvi fazer um projeto. Desculpa te Eu sou interromper. gestora ambiental. Ah, olha só. Aí eu sou gestora ambiental e aí eu conheci, assim, pessoas que trabalhavam nessa área já, só que eram produtores culturais que elaboravam projetos para a lei de incentivo. Uhum. E aí um dia, tipo, o meu namorado na época queria fazer um festival de música e não sabia muito pra banda dele tocar, uma coisa bem aleatória. E aí eu peguei e falei assim, deixa eu dar uma lida nesse edital, porque trabalhava com meio ambiente, eu já lia, né, algumas coisas de licitação e tal. Aí eu peguei, dei uma lida e falei, acho que eu sei fazer esse negócio. Aí eu fiz o projeto para ele. E aí essa minha amiga falou assim, olha, é muito corrido quando tá com edital, então assim, eu não vou conseguir te ajudar. Tá aqui, é assim, você segue isso aí. E no final, nessa época, ainda tinha que imprimir, tinha que arrumar a pastinha, né? Tinha toda uma burocracia. E aí ela falou assim, na hora de montar, aí você vem aqui em casa que eu imprimo aqui e a gente monta juntas para você aprender. Aí eu fiz isso. Aí quando ela leu, ela falou assim, cara, ficou bom isso, hein? Por que você não vem trabalhar comigo? Aí eu falei, tá. Aí eu pedi demissão no outro dia. E simplesmente comecei a trabalhar, nunca mais parei, assim. Que legal. Então começou com um edital para um festival de música. Sim, era uma empresa que, inclusive, até hoje estou nela, a Matuta Produções. Na época era Matuto, e porque a gente tinha um grupo maior, e aí como ficou só eu e Lara, a gente mudou o nome para Matutas. Adaptou para as meninas. Exatamente. E aí a gente elaborava projetos culturais para todos os segmentos. Elabora, assim, hoje em dia não mais, mas né, teve uma grande parte da vida foi isso. Porque muitos artistas não conseguem elaborar seus próprios projetos, né? Isso é uma coisa diferente de você a lei de incentivo não entende assim, né? Ela acha que você tem que fazer tudo, mas na prática não é bem assim que funciona. Então, a gente se especializou nisso, em receber o projeto do artista, a gente elaborava, produzia isso direitinho e submetia. E aí foi assim durante vários anos, até que em 2019 que a gente focou no audiovisual. Olha só, então você vem dessa formação ambiental, você trabalhava nessa área. Nessa área. Entrou fazendo esse edital para o Festival de Música, acabou indo trabalhar nessa produtora, tá nela até hoje e desde 2019 vocês têm focado em audiovisual. Isso. Porque um dos sócios na época tinha muita vontade de fazer animação e aí ele começou a elaborar muitos projetos, tipo, criativamente mesmo, fazer os seus próprios projetos e pensar nos seus argumentos, nas suas coisas. Ele formado em cinema e aí a gente começou a direcionar, né, nosso corpo de trabalho mais para os projetos internos. Então, aí na época o Yuri saiu da Matuto, criou a Caolha Filmes e a gente começou a prestar serviço para ele. E aí eu e a Lara, né, que somos as Matutas, somos produtoras executivas até hoje, né? Legal, legal. Eu lembro quando você chegou na formação, eu lembro que você era a produtora da turma. Exato. Sempre que falava de produção, você falava, isso era bem bacana. Antes da gente prosseguir para como você foi entrando mais no audiovisual, conta pra gente de onde você é e onde que você mora, porque é uma informação bem relevante aqui pro nosso quadro. Eu moro em Goiânia, eu nasci em São Paulo, mas fiquei muito pouco tempo por lá.
com 5 anos eu já estava rodando por aí. E aí eu cheguei em Goiânia com 15, tô aqui desde então. E Faz tá 5 em anos. Goiânia desde Só que não, né? E estando em Goiânia, como é que você sente o setor audiovisual aí? Você sentiu uma dificuldade? Porque como o seu caso, e eu sempre falo isso para os alunos, né? Cada história é muito única. Você não tem como saber como que você vai conseguir suas primeiras oportunidades no audiovisual. Por mais que a gente recomende, vai para uma rodada de negócio, entrar num concurso, um laboratório, também pode por meio de editais. Você nunca sabe de onde vai vir a primeira oportunidade. Então, no seu caso, Sim. foi com a produção. Foi. Goiânia tem uma cena cultural forte, sempre teve, assim. E é um bloco unido que tenta bastante superar os obstáculos que são gigantes, né? Porque a cultura em Goiânia é muito conhecida por sertanejo, por Sim. sabe, o lado A de Goiânia, ele é muito forte, essa parte, assim. Então, quem faz cultura acaba tendo que ser resistência nesse lugar, assim, sabe? A gente tem algumas dificuldades com as leis de incentivo daqui, os valores não se comparam com os valores do eixo e tudo mais, mas a gente consegue seguir, né? A gente vai seguindo. Eu não consigo ver aqui no nosso estado alguém que consegue se sustentar, raríssimas as exceções, sem os mecanismos de incentivo. Sim. Então, eu já ia fazer, era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar se havia uma demanda por iniciativa privada ou se por meio de lei de incentivo, editais, iniciativa pública. Aqui é bem difícil a parte direta, a verba direta, assim. A gente eu trabalhei recentemente num telefilme que foi exibido pela Globo, que foi coprodução da Globo, o Levanta Regiane, mas porque a Globo estava realmente querendo comemorar os 60 anos com exibições regionais, né? E aí teve essa verba direta, mas de todos os anos que eu trabalho, foi a primeira vez que a gente teve uma verba direta, assim, né? De uma contratação. E foi uma experiência totalmente diferente do que a gente está acostumado. Aqui em Goiânia é realmente mais atrelado às leis de incentivo, os mecanismos nacionais, federais e estaduais. Sim, aqui em Manaus também é bem similar. Isso são raros os casos de... Tô aprendendo agora o termo, tá, gente? Eu não sou produtora executiva experiente como a Débora. Então, de verba direta. Então, mas aqui também, aqui é mais para edital mesmo. Aqui em Manaus, gente, onde eu tô. Só para deixar claro. O eixo, ele tem essa facilidade, né, de realmente as produções conseguirem ser mais independentes, muitas vezes, outras formas. Aqui tem a lei de incentivo estadual que é por meio de ICMS, né, que é renúncia fiscal, e até para o projeto aprovado pela lei, é muito difícil, muitas vezes, você conseguir verba de captação para um curta-metragem, dentro desse mecanismo onde você tem que ir atrás da empresa, porque ainda o setor privado, ele pensa muito em marketing, né? Pensa muito em como a marca dele vai atingir as pessoas a partir daquele incentivo. Então, é muito mais fácil festivais, artistas que têm uma projeção maior de público, né? Ou que é mais palpável essa troca. De ganhar esse tipo de incentivo do que uma produção de um curto ou de um longa. Exatamente. E... assim, a nossa verba não dá para fazer um longa, então eu sempre vou falar de curta, porque a nossa verba estadual simplesmente não faz um filme. Não, você tem um longa que tá saindo. Mas aí foi pelo FSA. Ah, tá. Entendi. Pelo Estado, ainda não é possível. Ainda mais que a animação é bem mais caro. Exatamente. Então vamos falar desse projeto, enfim. Então me conta, 2019, focar em audiovisual e como é que você foi se embrenhando mais? Porque hoje você também é roteirista, né? Sim, sim. A gente tá falando mais da parte produtora, mas você também é roteirista. Então conta como é que foi você primeiro se identificar e perceber que você gostava de roteiro, queria se aprofundar na área. Chegou um momento, né? Todo mundo tem esse momento que você se percebe. Acho que me identifico com isso aqui. Eu sempre quis, assim, escrever. Era uma coisa que, desde pequena, eu sempre gostei.
E tanto é que a minha parte sempre foi a elaboração dos projetos dentro da empresa, assim, a gente sempre dividiu assim, não, na hora de elaborar, pode deixar a Débora, porque aí eu gosto de sentar e escrever e tal. Então, assim, já era uma partezinha minha ali que tava gritando. Chegou na pandemia, a gente não tinha edital aberto, a gente tava numa, sabe, tava bem difícil. Nessa época eu tinha mudado para Porto Seguro, então eu tava longe de todos os amigos, longe de todo mundo. Aí eu tava meio para baixo. Aí o Yuri, que era o cineasta da nossa turma, né, da nossa empresa, e eu, assim, naquele momento eu fiz, não tenho nada para fazer, porque eu não tinha trabalho, né? Naquele momento tava muito ruim, não tinha como sair de casa também. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou começar a escrever um livro. Aí o Yuri falou assim, não, livro, Débora? Não, livro é difícil, como é que a gente vai fazer com um livro? A gente vai fazer um livro, tem que fazer. Faz um roteiro, porque você já trabalha numa produtora audiovisual, por que você não faz um roteiro? Aí eu, até então, sabe, quando uma coisa nunca tinha passado na minha cabeça, assim, eu falei, né? Eu não sei fazer roteiro, Yuri. Como assim? O tempo todo, a oportunidade. Aí ele me passou todo o material que ele tinha da faculdade, da área de roteiro, textos que ensinavam, coisas assim, tipo, argumentos. E eu já tinha lido vários roteiros, né? Até esse período, nesse momento, eu já tinha, né, produzido filmes, então eu já conhecia os textos básicos, né? Só que eu nunca tinha olhado nessa visão de como faz isso, né? E aí eu peguei esse material que ele me passou, eu achei legal, e aí eu dando um YouTube, porque, né, millennials, precisa aprender a fazer alguma coisa, o que a gente faz? Claro. Dá um YouTube. E aí eu achei o Narratologia. E aí eu tive esse primeiro momento que o Yuri tinha falado assim pra mim, vamos começar, né, vamos fazer uns processos de escrita, você dá uma lida nesse material, vê se você gosta, pensa num filme, pensa numa história de um curta-metragem e a gente vai trocando. Legal. Aí acho que em 2 dias eu consumi todos os vídeos que a Bea já fez, assim, ó. Sentei, ó, jantei. E aí escrevi o meu primeiro roteiro. Em 2 dias eu escrevi o roteiro do curta. E aí eu passei pro Yuri, né? Aí a hora que ele leu, ele falou assim, como assim? Como é que você fez? Você até formatou esse roteiro? Como é que você formatou isso? E aí, claro que tinha erros, tinha coisas. E aí ele, como profissional, a gente foi conversando, foi ajustando e tal. E ele foi debatendo as coisas que não faziam muito sentido. E aí, como empresa, né? Como ele tinha a produtora, ele falou assim, Débora, que tal a gente fazer uma provocação? Faz esse roteiro sem diálogos. Aí eu falei, gente, que difícil. Como que eu vou fazer um roteiro sem diálogo e tal? Nossa, e aí a gente... Não é algo tão fácil. Tá começando no roteiro. Foi bem difícil. E aí eu tive que transformar aquele texto que eu tinha e tal. E aí a gente foi nessa brincadeira de ele me provocar, eu fazia e ele me ajudava. Lançou o edital da Petrobras para primeira infância. Aí ele falou assim, por que você não bota o Geração Alfa nesse projeto? Vamos fazer? Que esse até então que você escreveu. Isso, esse curta. Aí a gente submeteu ele pela Petrobras e ele foi aprovado. Inclusive, Geração Alfa tá aí para quem quiser assistir. Que legal! Aí eu quero assistir, manda. Foi o primeiro curta, assim, primeira coisa que eu escrevi na vida, ele foi produzido e tá aí. Nossa, primeira infância. Eu tô muito feliz, assim, porque você assistiu as aulas, enfim, os vídeos que tem no YouTube, e eu tô feliz que isso te deu confiança para escrever o roteiro, sabe? Eu escrevi ele só pelos vídeos, assim, tinha um material que o Yuri tinha me passado de textos e tal, mas todos, assim, como formatar um cabeçalho. Era a Bea explicando, assisti aquele vídeo 900 vezes. Como fazer isso aqui? Aí eu assistia 900 vezes. Aí foi o primeiro curso que eu comprei do Narratologia, foi de formatação. Legal. Legal. Aí eu comprei ele, e aí para eu entender mesmo a formatação, porque pelo vídeo no YouTube tinha algumas coisas que eu não conseguia saber. Porque é isso, né? Assim, no YouTube, até por toda uma limitação da plataforma e tudo mais, é muito diferente de você ter um vídeo ali, porque eu acho que o vídeo que eu falo, que eu introduzo formatação, ele tem 30 minutos, então ele é realmente uma aula de introdução. Mas você fazer o curso é isso, né? Eu vou pegando pela base, explico a história do roteiro, de onde ele veio, por que se escreve um roteiro desse jeito. Então você acaba saindo com uma base muito mais sólida. Sim, não, foi um salto, porque aí eu comecei a entender de fato, porque aquele ali tinha sido realmente uma coisa também que, para ele ser o roteiro que ele é hoje, né, que foi gravado,
o Yuri me ajudou muito, né? Eu não tinha experiência, então, tanto é que a gente é diretor juntos desse filme. Ele não deixou, ele não quis assinar o roteiro, ele fez questão que eu assinasse o roteiro sozinha, mas foi com muita ajuda dele. Fica aí a menção honrosa. E é isso, aí depois eu passei a trabalhar com ele com o roteiro, em todas as coisas que tinha da empresa. Então, a gente fez a série Missão 347. Então, eu participei desse laboratório, da sala de roteiro da série. Legal. E aí, teve algumas outras coisas que a gente fez. Foi quando ele me pediu para fazer o roteiro do Malu Tatu, que aí... É o longa-metragem, eu nunca tinha feito um longa, e até aí eu já tinha feito vários outros curtas e fiz a série, mas longa eu nunca tinha feito. Aí eu fui correndo pra Béia de novo e me matriculei no curso de formação. Eu ia falar de narrativa, mas eu tava esquecendo o nome. Todos formação. Aí foi o Malu Tatu que eu inscrevi no curso de formação. E aí você fez a formação, entrou lá na turma. Projeto incrível, gente. O projeto da Débora é muito bom. Tá? É incrível. E assim, logo no início, a primeira aula da formação, eu sempre pergunto, vamos lá, todo mundo abre o microfone e conta sobre o que é o seu projeto que você quer trabalhar aqui na formação. E aí foi, de repente chegou a Débora. O meu é um filme de animação. Nossa, de animação, é incrível, porque são raras as pessoas que trazem um filme de animação, né? E, enfim, até no Brasil a gente não tem tanta essa iniciativa por parte dos roteiristas de vou fazer uma animação, vou ter uma ideia original para uma animação. É a minoria das pessoas. Então a gente já fica mais atento. E ela foi contando a história, eu não vou dar spoiler, mas é muito bom. É muito bom. Esse argumento é do Yuri, né? Era uma história que ele tinha engavetada e sempre a gente funciona muito assim. Abriu o edital, vamos correr. Vocês vão ouvir muito eu falando sobre isso. Mas quem que não funciona assim, gente? Todo mundo funciona assim nesse mercado. Exatamente, porque é um caminho mais, eu não diria fácil, mas é o caminho mais seguro para se trilhar. Então, assim... Abrir o edital, aí você já tem que ter vários projetos meio que engatilhados. Mas aí você vai lá e faz o que o edital está pedindo, transforma aquele projeto. E aí, nesse momento, a gente tinha 2 editais grandes abertos. E aí, o Yuri tem um projeto que, inclusive, acontece aí em Manaus. Ele é de uma comunidade, assim, a história acontece numa comunidade ribeirinha. É um filme lindo, 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 que é o filme que, tipo, ele tem um amor, assim, um apego. Então, aquele roteiro é dele, sabe? Tipo assim, ele não deixa ninguém triscar. E aí, o Malu era um projeto que ele tinha, que ele gostava bastante, mas que ele já permitia que outra pessoa escrevesse. E aí, ele pediu pra eu assumir o Malu para fazer o roteiro, roteirizar o argumento que já existia, que era dele. E eu roteirizei, a gente fez o curso de formação, mas quando eu entrei no curso de formação, ele já estava aprovado. Eu lembro disso também. Eu tinha feito a primeira versão do roteiro, tinha mandado, aí ele tinha sido aprovado, e aí quando a gente iniciou a pré-produção, aí foi a hora que a gente falou assim, não, agora a gente tem que fazer esse roteiro ficar bonito. A gente precisa deixar ele profissional. Aí eu participei da formação, alinhei, a Bea me ajudou muito, me deu algumas ideias muito boas para algumas partes que a minha protagonista tinha pouca problemática. Ela era perfeita demais. Qual a problemática dela? E faltava um motivo, né? Tipo, para ela querer sair para jornada e tal. E foi as dicas das nossas conversas que fez essa inquietação. Aí no processo de escrita mesmo, quando a gente foi escrever o roteiro, a gente chamou a Milena, que é uma parceira nossa aqui do estado, Milena Ribeiro, e aí eu assino um roteiro com ela. Nós duas fizemos uma Malu Tatu, versão final. E depois que vocês fizeram uma Malu Tatu, você pode compartilhar um pouquinho dessa experiência no Frapa? Porque eu sei que eles foram pro Frapa, né? Fomos. A gente inscreveu no Frapa, assim, daquele jeito, né? Que a gente sempre faz. É nada, né? Vai dar nada. Aí a gente foi selecionada, a gente falou, uai, que coisa, que legal. Mas é o que você disse, a animação, eu nunca tinha visto nenhuma animação realmente, sabe, se destacando nesse tipo de concurso e tal. Então a gente, ainda mais porque a gente coloca como público familiar, né, para imitar a Pixar. Mas querendo ou não, ainda é infantil, né? Tipo assim, tem aquele lance de que a gente quer
né, atingir toda a família, porque é o pai que paga o ingresso, o pai que leva para o cinema e tudo mais. Mas tem que ser muito atrativo para a criança, então é um filme infantil, né? Tem que ter essa pegada. Então a gente não colocou muita fé, a gente foi ali de coração aberto, só para viver a experiência. Que experiência maravilhosa, nossa senhora, é muito massa. Conhecer tanta gente que vive só do roteiro, que realmente respira que esse, sabe? O Frapa, ele é realmente um festival muito, muito incrível. E aí a gente participa, né? Quando a gente é selecionado como finalista, participa de roda de conversa com os outros finalistas, então a gente troca, conhece o roteiro de todo mundo, lê o roteiro de todo mundo. E tem então um laboratório, né, que chama tem o laboratório. E aí era uma troca muito boa, assim, foi uma semana bastante intensa. E a gente realmente não esperava que ia ganhar como melhor roteiro de longa-metragem, assim. Eu fiquei muito feliz quando anunciaram. Eu fiquei tão feliz quando anunciaram. Eu fiquei, nossa, não, eu fiquei... É isso, é um roteiro incrível, de animação, sensacional. Fiquei muito feliz. Eu fiquei assim, porque eu li o roteiro dos concorrentes, eu fiquei assim... Sim, como a gente lê o roteiro de todo mundo. Como assim? É sério isso? Foi um choque, assim, mas um choque bem bom, assim, que demorou bastante pra ficha cair. Ai, que legal. E parabéns mais uma vez pela vitória do Frapa. Obrigada. Metragem. E como que estão os projetos hoje, Débora? Pra gente finalizar essa parte da carreira, assim. Como que estão os projetos hoje? Malu Tatu tá saindo? Tá em produção? Não sei se você pode falar, mas se você tá em produção, 2026, provavelmente, a gente tá lançando ele. Muito legal. Eu não posso contar detalhes, assim, mas temos pessoas legais para fazer as vozes, então a gente espera que tenha uma projeção nacional de divulgação. E é isso, ainda sempre, né? A animação sempre buscando um pouco mais de verba para conseguir terminar. Mas, assim, vai lançar de um jeito ou de outro, provavelmente em 2026, já tá saindo do forno. Eu tô desenvolvendo um outro longa-metragem em animação, que chama Sem Filtro, e também tô indo pro caminho do live action, assim, tipo, tô testando. Eu fiz fui chamada para fazer um longa-metragem, um thriller, que eu nunca tinha embrenhado para essa área, e chama Vestígios, e eu achei muito legal de fazer, assim, tô curtindo essa nova fase. Que legal, eu ia te perguntar justamente isso, se agora você sente que animação é o estilo que você mais se identifica, que se você, enquanto roteirista, é isso que você mais gosta de narrar? Não, acabou sendo por acaso, porque é isso, era um argumento do Yuri, eu primeiro fiz essa adaptação, agora tem outro longa de animação que vai ser feito, mas o que eu gosto mesmo é desse gênero. Você sente que você tem isso ou você ainda tá nessa área que você tá explorando um pouquinho de cada? Eu tô querendo dar uma explorada em mais coisas, assim. Mas eu gosto muito de escrever para criança. Eu gosto, assim, é uma pegada que não necessariamente a animação, mas eu gosto desse público infantil, adolescente. O Sem Filtro para um público adolescente. E eu me sinto mais confortável falando com esse público, assim. E então eu pretendo me manter. E a animação é uma questão, assim, a produção da animação é muito boa. Assim, embora seja uma produção muito cara, então a gente demora muito para conseguir, eu gosto muito, assim, opinião polêmica, o set de filmagem, ele é difícil. Eu não acho que é opinião polêmica, não, acho que é senso comum. É difícil, assim, as experiências que eu tive em set, embora foram assim, prazerosas depois que passou, porque a gente fica com aquela questão de vir uma família e tudo mais, mas como toda família, tudo que acontece durante aquilo ali é muito intenso. E aí, assim, eu não me vejo dirigindo um live action. Eu não me vejo, assim, dirigindo um set de filmagens, de jeito nenhum. Prefiro... Até porque eu gosto mesmo do roteiro, eu nem gosto muito da direção. Mas já da animação, aí eu gosto, entendeu? Dirigir uma animação é gostoso, o processo de produção é bom, as trocas, é tudo muito mais leve, então eu pretendo manter nessa área por muito tempo. Eu super te entendo, porque set é um ambiente muito difícil mesmo, e você lidar com pessoas o tempo inteiro durante o período da captação, né, que é esse período do set, que é muito puxado, cada diária é muito cara.
e nada pode atrasar, e tem toda a parte da comida, da alimentação, e o horário, e os turnos. Então, tudo isso precisa ser muito ali. Então, eu acho que são muito mais camadas, né, do que uma captação em animação. Você, na realidade, está fazendo uma produção, né? Você está ali produzindo do zero todo o material. Então, isso facilita. Mas ainda assim eu lembro, até durante a formação, você mencionando, às vezes a gente sugeria alguma coisa pro enredo e você falava, putz, então, mas é porque eu já atingi o limite de locações que podia ter e os personagens já estão desenhados, então tem que ser esse personagem com essa cara aqui, então a gente tem que encontrar uma solução dentro disso aqui. Então é interessante olhar, né, esses dois lados, porque às vezes num filme de live action, talvez você até tenha um pouco mais de manobra, porque, putz, consegui uma locação ali um pouco mais em cima da hora, mas a gente vai conseguir filmar lá. Então você tem talvez um pouco mais de flexibilidade até do que na animação e em poucos aspectos. Acho que na maioria eu acho que isso aconteceu muito no Malu, porque a gente já estava produzindo, né? A gente já estava em início de pré-produção quando a gente estava definindo essa última versão de roteiro. Porque a animação, ela te dá, né? O roteiro, ele te dá liberdade para você escrever o que você quiser. E a animação, ela te dá essa liberdade também de você conseguir ali fazer. Se você quiser realmente escrever uma história no espaço, você vai conseguir entregar o espaço ali. Mas ao mesmo tempo, por ser muito cara, então tem a realidade, tem a expectativa e a realidade. Então, assim, não tem como. Na hora que vem o orçamento, a gente tem que balançar, sabe? Tipo, isso aqui já tá pronto, isso aqui é desse jeito. Não tem como fazer mais do que isso, porque senão vai prejudicar todo o resto. Mas tipo, todas as produções nacionais são assim, porque a gente tem pouca verba. A gente, de forma geral, a gente trabalha com muito pouco. Ainda estou aqui, eu não lembro exatamente do número que eu vi, mas assim, perto dos orçamentos de que eles estavam concorrendo ali no Oscar, tipo, você vê que é de longe o mais baixo, assim. Não, foi o mais baixo de longe, assim. E Ainda Estou Aqui, ele é um filme caro para padrões nacionais, mas ele não é o mais caro. Eu já vi mais caros do que isso. Então, para você ver como a qualidade de um roteiro, ela consegue levar um longa, uma série muito longe, né? Porque você, às vezes, não é só uma questão de dinheiro. O dinheiro é muito importante, mas você ter um roteiro de muita qualidade também é algo que pesa bastante. E um roteiro possível, né? Eu sempre falo muito para as pessoas que me perguntam assim, como é que, o que mais impacta, né, a Débora produtora na hora que a Débora tá escrevendo, né? E eu acho que é isso, eu escrevo roteiros possíveis. Eu já penso no orçamento, eu já penso na dificuldade que vai ser produzido. Então, eu sei que várias locações vão onerar. Essa locação precisa? Tipo, narrativamente é necessária? Esse personagem é necessário? Então, assim, isso tudo tem muita gente. Eu tenho uma amiga que é diretora que ela fala assim: não, você não pode ficar se podando desse jeito. A sua criatividade tem que estar acima dessas coisas. E eu entendo o lado dela quando ela fala isso, mas é isso ou a gente não faz. Eu tenho um monte de amigo que tem projetos incríveis que eu pego e falo assim, tá, e se a gente cortar e fazer desse jeito, a gente consegue submeter a essa lei, a gente vai ter essa verba e a gente faz desse jeito. Eu prefiro não fazer. Não, se vai cortar, então não quero. Às vezes eu pego um projeto inteiro de série e falo assim, e se fosse um longa? E se a gente fizer uma coisa... E aí a pessoa tem que estar disposta a mexer no projeto dela para ele sair do papel. Isso eu acho que é a grande questão, assim, que a produtora executiva fala mais alto do que a roteirista. Mas eu, Débora, apesar de não ser produtora, eu sou muito adepta desse tipo de postura. Eu entendo que não é. Eu entendo quem fala... Se não for assim, eu prefiro não produzir. Mas eu sou a pessoa que defende, eu prefiro um projeto produzido do que 20 bons engavetados que não saem. A gente tem que sustentar, né, Bea? Eu até entendo, mas a gente precisa, né, colocar o arroz e feijão na mesa. E sem a produção, a gente, infelizmente, não tem mecanismo de incentivo recorrente para desenvolvimento. Que tem uma verba legal. E era isso que eu ia chegar, porque para você chegar nesse estágio em que você vai fazer o projeto que você quer, uma verba que está de acordo com ele, você precisa passar pela experiência dos projetos que você teve que cortar, você teve que reduzir, você teve que adaptar. Porque como é que você vai ter material para chegar numa produtora grande ou até pontos na Ancine para conseguir participar de um edital maior, para conseguir chegar e falar assim, eu tenho experiência,
eu tenho aptidão, eu estou preparado para fazer isso aqui dar certo, mesmo com essa verba tão grande. Cresce se a gente não erra, né? Exato. A gente não vai entender o que realmente as nuances de estar ali naquela produção, o que funcionou, o que não funcionou, se não tiver colocado a cara a tapa e feito. Então, eu sou totalmente do feito é melhor do que o perfeito. Eu também, eu sou desse princípio. Mas, de novo, eu entendo quem não é. Eu entendo. Eu também entendo. Pessoas preciosistas que ficam, não, mas esse projeto e tal, e tudo mais. Eu costumo brincar com as pessoas assim que me procuram para fazer projetos e tal. Eu falo assim: se esse aqui é muito precioso para você, então guarda ele e faz outros. Vamos lá. Tira aí da sua cabeça os que você não liga tanto. Falado para alguns alunos é assim: você nunca, assim, é do jeito que você nunca vai deixar ninguém mexer, tirar pedaço e tal. Então você faz o livro e autopublica na Amazon. Aí você divulga, você faz, que aí sua história nasceu, entendeu? E ela tá ali intacta do jeito que você queria, não vai ser mexida e tá tudo certo. Que é uma diferença, né? O audiovisual é coletivo. Sim, é isso que eu ia falar, porque mesmo que você consiga fazer o seu filme completamente independente, porque realmente, né, se você conseguir uma verba de incentivo, você não tem tanto interferência como se você estivesse indo para uma plataforma dessas de coprodução, né? Que aí eles realmente mexem muito. Mas se você estiver produzindo de forma independente, aí de fato você aprovou aquilo ali, você vai gravar do jeitinho que você quiser. Mas ele mesmo do jeitinho que você quiser, ele vai passar por todo o resto da cadeia. Vai ter um diretor de fotografia, vai ter um diretor, mesmo que você seja o diretor, vai ter o diretor de arte, vai ter vai ter a pessoa que vai pensar todo o figurino, e vai ter o elenco, o ator, se for animação, vai ter o storyboarder, vai ter o ilustrador. Então, assim, nunca é do seu jeito, assim, até porque se você resolver que tem que ser do meu jeito, você tá perdendo muito, você tá perdendo demais. Porque cada profissional ali, ele é bom na sua área, e o que ele pode trazer de benefício pro projeto final é gigantesco. Exato, e todo mundo ali quer fazer um filme bom, sim, quer fazer um filme que dê certo, então as pessoas não estão mal intencionadas tentando prejudicar seu roteiro ou de forma nenhuma. Não, até porque o nome dele tá ali, né, assinando aquela área, então ele quer o melhor. Quando eu fui de Geração Alfa, o fazia o Animatic, ele me mandou um e-mail falando assim: essas cenas estão prontas para aprovação, mas eu acho que eu fui um pouquinho ousado, eu dei uma mexida, não sei se você vai gostar. Aí, a hora que eu abri, ele pegava uma sequência de cenas que eu tinha escrito, e aí ele condensou em um ato, assim, que eu colocava que a menina, ela estava no sonho, ela caía num calabouço, e aí o menino vinha para pegar a chave caía numa água, enfim, era uma sequência de coisas. E aí ele simplesmente colocou ela caindo dentro de um negócio, assim, bem mais lúdico, e como o Geração Alfa, ele tem uma pegada de livro e videogame e tal, e aí ele colocou ela dentro do videogame. Enfim, foi uma sacada tão incrível, porque ele condensou tudo que eu queria em num frame. E foi ótimo. Eu peguei e falei, era exatamente isso, tá perfeito, não tem problema nenhum. Não adianta a gente ficar. E eu gostava da sequência de cenas, assim. Era uma coisa que no roteiro, para mim, fez sentido e ficou legal, ficou bem construído. Mas ele tinha muito mais experiência com animação, né? Com como transcrever aquilo para o visual. E no final das contas eu gostei muito. Então não adianta a gente ficar preso no que a gente escreveu também. O ator, ele vai colocar lá o improviso dele e no final das contas vai ficar bem melhor. E não sei. Já estamos caminhando para o nosso encerramento, aí eu quero te fazer algumas perguntas. O que você falaria hoje? O que você gostaria de ter escutado quando você ingressou no audiovisual? Olha, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito gratificante, assim, sabe? A gente tem momentos complicados, altos e baixos. A política, ela interfere muito no nosso trabalho, mas se você quiser, se é uma coisa que faz sentido para você, que faz seu coraçãozinho pular, faça e foque no criativo, se essa é a sua área, né? Então, assim, faz o desenvolvimento, vai em todas as rodadas que você puder, festivais. Essa troca
troca com outros profissionais é muito boa. E às vezes a gente sabe que não dá financeiramente para fazer tudo, né? Mas escolha algumas coisas para investir nesse sentido, de ir nos mercados, assim, porque faz diferença. Faz bastante diferença. A gente aprende muito com essas trocas, workshops, laboratórios. Não fica guardando o seu roteiro só para você, assim, participa de laboratório, coloca ele para jogo e ouça os profissionais que estão ali, que isso muda completamente. Perfeito. E se você pudesse dar uma recomendação final de como foi essa experiência com narratologia, se você gostaria de recomendar para o pessoal que está aqui assistindo também. Gente, só consuma todos os vídeos da Bela. Simplesmente. O curso de formação, ele muda totalmente a nossa percepção, ele transforma o projeto da gente, é real isso. O curso de formatação, ele é muito completo, ele faz você sair realmente do zero, a didática da Bea é incrível. Então, assim, eu recomendo muito, 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 muito. Eu gosto muito da narratologia, ele mudou a minha vida. Muito obrigada, fico muito feliz de escutar isso. Débora, muito obrigada, viu? Você quer deixar aqui umas últimas palavras, uma última dica para o pessoal, antes da gente encerrar? Eu só quero agradecer por você ter aberto, eu acho muito incrível, tipo, que em 2019 eu estava lá conhecendo, né, acho que foi 2020, na verdade, que eu conheci o narratologia, e agora eu tô aqui podendo compartilhar a minha trajetória, então, assim, eu fico muito feliz por essa oportunidade também. E é isso, faremos outras parcerias. Muito obrigada, eu fico muito feliz e muito orgulhosa também, eu sempre fico muito feliz e satisfeita. A gente que, enfim, faz esse trabalho de lecionar, quando a gente vê que um aluno desponta ou consegue atingir seu objetivo, não tem prêmio melhor. A gente fica muito feliz e a gente sente que está fazendo alguma coisa certa na vida. Isso é muito bom, é um sentimento muito bom. E você é sempre muito bem-vindo aqui, você sabe que você pode contar não só comigo, mas com toda a equipe do Narratologia. E estou muito orgulhosa do Malu Tatu e muito, muito, muito feliz que você está conseguindo, sabe, tá se aventurando em outros gêneros, continua produzindo e tá firme na carreira. Tô super feliz. Obrigada. Quando a gente lançar, eu te chamo pra gente assistir. Com certeza. Vou adorar. Vamos fazer um lançamento. Vamos. Débora, um beijo, viu? Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.